campeonato espetacular. Uma equipe que não mudou seu padrão de jogar, sua maneira de jogar. Uma equipe já bem conhecida, bem entrosada, com um comandante que tem feito um grande trabalho. E chegou muito forte no primeiro jogo da final. Ganhou por 3-1, poderia ter ganho por mais, poderia já praticamente colocar as duas mãos na taça. Tem uma mão, mas sabe que para colocar a outra mão na taça vai ter que jogar muito, porque o Rio Branco tem tradição, tem camisa, apesar de todos os problemas, vai ser um adversário que vai dar a vida para tentar reverter. Vamos falar primeiro do Atlético, Senildo, boa tarde, depois a gente trata do Rio Branco. Falando do Galo ainda, o Atlético teve muita conversa de, estão fazendo comemoração antecipada. Não parece ser esse o perfil do Álvaro Miguel, treinador do Atlético. Pelo contrário, né? Parece que o Edson Júnior, treinador do Rio Branco, pegou isso para tentar motivar os seus jogadores que passam por um momento difícil. Atlético, pelo que fez durante o campeonato, pelo conjunto que tem, na sua opinião, também é favorito? É favorito. O Atlético é o time que mais venceu no campeonato, são 10 vitórias. É o time mais ofensivo, são 33 gols. E é o time que mais pontuou no campeonato, 34 pontos. Então o Atlético, ele construiu essa vantagem até aqui, por isso joga, podendo perder até por um gol de diferença. A atmosfera aqui é toda em torno do Atlético, a torcida está presente. Hoje nós tivemos aqui um ônibus chegando lotado com todo. A gente está vendo aqui muita gente, perdão de cortar, mas muita gente que não vem ao estádio, faz muito tempo que não vê o estádio, está presente, isso é muito legal, né? Exatamente, pessoas que nunca nem tinham vindo aqui no Florestão. Então a torcida está apoiando, o time está unido. E o Atlético Acreano, ele tem algo assim que foge às características do Rio Branco. Ele tem dentro do seu elenco jogadores que podem decidir uma partida. Ele tem mais de um jogador. Tem jogadores que conseguem fazer de uma jogada, muitas vezes, o diferencial dentro da partida. Isso também conta numa decisão. Tudo está favorável para que o Atlético quebre esse tabu de 25 anos sem título. Arthur, muita gente do teu tempo de futebol, quando jogava, voltando ao estádio, por conta dessa possibilidade muito real do Atlético ganhar o título. Então, pessoal do 15, pessoal que tanto foi ao estádio José de Melo nos tempos do futebol amador, tá de volta, isso é muito bacana, né? É espetacular. O campeonato para o nosso estado, esse título para o Atlético que já busca aí há quase 25 anos, se não conseguir vencer hoje. Como eu falei antes, assim, é uma equipe que fez um campeonato espetacular, né? Colocou uma mão na taça, mas falta colocar outra mão. É importante que essa empolgação do torcedor ela não passe para os jogadores, até porque os jogadores, muitas das vezes, eram muito pressionados na obrigação de ser campeão, de carregar uma carga pesada que não era deles. Então, eu acho que o que fez a diretoria do Atlético e o seu treinador em blindar seus jogadores e se preparar bem, porque sabe que hoje é um outro jogo e se não entrar como tem entrado nos últimos jogos, poderá ter problema. Mas acredito que isso não vai acontecer, até porque os jogadores estão muito focados em relação a isso. Para que o Atlético saia dos 25 anos de fila sem um campeonato, a pedra é o Rio Branco, que viveu uma situação esta semana que poucas vezes eu vi na história do futebol. Entre uma final e outra, uma dispensa de 5 jogadores, né? A diretoria resolveu na segunda-feira, na terça-feira, logo após o jogo do sábado passado, quando o Rio Branco perdeu por 3-1, dispensou 5 jogadores. Entre eles, o artilheiro do time na temporada, o Germano Valério, o Testinha, que a gente sabe do talento que tem, mas apesar de enfrentar problemas físicos, de contusões, tem um talento inquestionável, apesar da idade avançada. 5 jogadores foram dispensados. Eu pergunto, por tudo isso, mas a gente sabe que o Rio Branco, a camisa pesa, cresce nos momentos de decisão. A chance. O Edson Júnior, treinador do Rio Branco, montou com o que teve, pegou menino da base, não tem um time que se conheça, porque foi pouco tempo para treinar. É possível para o Rio Branco, torcedor do Estrelão, que disse, não vou nem ao estádio porque tenho certeza que não dá. É possível? Pela experiência, possível pode ser, mas é muito difícil, né? Você pegar um time de última hora e fazer com que esses jogadores possam fazer assim um impossível, né? Até porque dispensa o seu homem de criação, que era o jogador diferenciado do meio, que era o Testinha. Aí você dispensa o seu artilheiro, que era o homem que fazia gols lá na frente. É complicado, não é impossível, mas que é muito difícil, é muito difícil. Senildo, você acha que a diretoria do Rio Branco poderia ter esperado? A justificativa foi que não havia empenho desses 5 jogadores nos treinamentos, o pessoal não vestiu literalmente a camisa do clube, como se diz.
A sua opinião, poderia ter esperado o final do campeonato? Foi uma atitude certa para dizer assim, ó, aqui tem comando e quem não quiser tá fora, porque parece ter sido essa a intenção da diretoria. Sua opinião? É evidente, Badaró, que tudo aquilo que vem a conturbar o ambiente do clube numa semana decisiva como essa seria prejudicial, né? E não resta dúvidas que a dispensa desses 5 jogadores não foram qualquer jogador, simplesmente o artilheiro do campeonato foi embora do time do Rio Branco. Isso traz um mal-estar e até mesmo uma insegurança para o restante do elenco, que é constituído boa parte dele de sua base. O Rio Branco, lógico que o futebol não tem merecimento, né? Assim, o futebol muitas vezes quem merece ser campeão não é campeão, mas o Rio Branco ele não conseguiu durante o primeiro semestre ser aquele Rio Branco que nós esperávamos. Um time competitivo, um time que consegue os resultados, um time que tem sempre algum jogador de fora que chama a atenção. Foi muito diferente disso o que o Rio Branco fez no primeiro semestre. E essa dispensa de jogadores, ela foi, na minha opinião, a pá de cal. Porque hoje aqui o técnico não vai ter muitas opções no caso de precisar mexer. Nós vamos ter um jogo hoje aqui muito ofensivo, porque o Rio Branco precisa vencer e o Atlético não tem características defensivas. Dificilmente o Atlético vai sentar em cima do resultado para tentar segurar até o fim. Vamos ter um jogaço e o Atlético, na minha opinião, dá para até cravar o Atlético como virtual campeão esse ano aqui na final desse Campeonato da Cria 2016. Muito bem, a gente já deu o panorama aí do estádio, você tá vendo? Olha, posso dizer que tem para cada 5 torcedores do Atlético, tem um do Rio Branco. E o Rio Branco sempre leva mais torcedor, diferente nesta final, por tudo que a gente está explicando aqui, pelo campeonato que fez o Atlético, pela turbulência que viveu o Rio Branco, com dispensa de treinador, com dispensa de jogadores. E a gente vai, com a Adailson Oliveira, falar do aquecimento. O pessoal tá aquecendo, como é que tá aí os preparativos de Rio Branco e de Atlético, Adailson? Olha, por enquanto, o goleiro do Atlético ainda está ali, ó, aquecendo ali nas traves. O goleiro do Rio Branco já foi, os outros jogadores que estavam ali no fundo também já entraram. O quarto árbitro já foi até o vestiário, porque eles entraram agora e podem demorar. Mas a questão também é que, por enquanto, o SAMU ainda também não chegou no estádio. Então você pode ver que há uma preparação, os jogadores do Atlético estavam bem tranquilos, né? Já os jogadores do Rio Branco nós sentimos assim uma certa tristeza, uma certa preocupação. Afinal era um time na semana passada, né, Badaró? Agora outro, quer dizer, o técnico mal pôde estudar um time e já teve que mexer novamente. Mas eles já entraram agora, os árbitros já foram chamar, então daqui a pouco esperar que também o SAMU chegue para completar essa festa, né? Arthur, se o Rio Branco tem uma história, né? Um clube de muito tempo, de muita história, de muita tradição no futebol acreano. Mas se ganhar esse título hoje é aquele que entra pro rol dos especiais. Porque Rio Branco tem muitos títulos e tem aqueles que chamam a atenção. Vasco na Libertadores, Corinthians campeão mundial, Flamengo, enfim, tem sempre um título ou outro que se destaca. Esse vai ser para quem dizer assim, ó, lembra daquele título que a gente perdeu por 3-1, que foram 16 jogadores mandados embora, teve troca de treinador que ninguém acreditava e a gente foi lá e ganhou. Esse entra pra história se o Rio Branco consegue, né? Com certeza, mas para isso você tem que ter time, tem que ter plantel. Né? O que aconteceu com o Rio Branco foi algo já normal esse ano. Né? Uma equipe contratou muito e muitas dessas contratações elas não vingaram. Aí quando você tinha um time já praticamente bem limitado, com alguns jogadores que poderiam fazer a diferença, esses jogadores foram mandados embora. Eu acho uma situação muito complicada, muito difícil para o Rio Branco. Futebol acontece tudo, mas que é praticamente impossível Adailson. Vou conversar aqui com o Josimar Almeida, que vai ficar apitando essa final. Josimar, no geral, como é a avaliação que vocês fazem do campeonato? Positiva, né? Através da entrada da imprensa, resgatou um pouco do torcedor ao futebol. As equipes também procuraram se qualificar um pouco mais. E a tendência daqui para frente é melhorar nosso futebol cada dia mais. Não devemos, a gente critica muito o nosso futebol acreano, mas tem grandes campeonatos de grandes capitais que público muito menor do que o nosso. E às vezes o futebol pior do que o nosso também. Mas a partida é mais complicada? Com certeza, né? Ali sai um campeão. A gente procura, né, se preparar o máximo possível. O trabalho também da arbitragem vocês estão reconhecendo, isso é importante. E desejar a todos um excelente espetáculo. Obrigado então ao Josimar, que vai comandar aqui essa partida, viu? Boa sorte para ele, lembrando mais uma vez, a arbitragem este ano tem muito pouco que se falar de ruim. Uma arbitragem muito coerente, a gente viu erros que são normais, porque é assim. Agora daqui a pouco a gente vai mostrar uma bandeira muito bonita, uma blusa, né, do Rio Branco, gigante, muito bacana. A torcida, a gente vai já dar um panorama, a torcida do Rio Branco acreditando, a arbitragem é um ponto positivo deste campeonato, né? Impecável.
Eu falei assim desde o jogo passado. Hoje, os dois melhores árbitros do campeonato estão aí, não é? O Josimar foi premiado para apitar essa final e o Rony Casas, que está ali, é o quarto árbitro que está ali embaixo. Acredito que foi uma injustiça muito grande em relação a eles, porque eram os dois grandes e cada um merecia apitar um jogo dessa final. E esperamos que eles possam fazer e fechar com chave de ouro um excelente trabalho. Como a gente já disse aqui, o último título. Tá aí, ó, a camisa que a gente tava falando aqui, ó. A gente fala, você viu, ó, bela camisa do Rio Branco, ali a torcida pano branco, o pessoal sempre ali atrás do gol, poucos torcedores, diga-se de passagem, acreditando nesse título do Rio Branco, título do Estrelão. Mas sim, a gente olha, último título, aí ó, o torcedor com a camisa do Galo, do Atlético Acreano, foi em 1991. Quem sabe a escalação? Duvido. É difícil, né? Acenildo Melo, quem era o elenco do último campeonato do Atlético há 25 anos atrás? Vamos ver se o Arthur jogou com algum desses aqui, né? O Assis, Cídio, Dodge, Marquinhos, Gerson, Milton, Ricardo, Redson, Antônio José e o presidente na época era o José Humberto, Zé Augusto, técnico. Agachado, tinha César, Nego, Lei, que era a linha de frente, né? Elinho, Paulinho, artilheiro com 13 gols daquele ano. Daniel, Jim e Joãozinho, a famosa dupla Jim Lei. Jim Lei. E Paulinho, era o atacante. Paulinho fazia... Lei Jim corria uma barbaridade. Seu tempo, né, Arthur? Na minha época, e às vezes o Jim Lei, eles trocavam a camisa, né? Você não sabia quem é quem. Só pra quem não sabe, são irmãos, Jim Lei gêmeos, e aí era uma confusão, porque trocava... E essa semana eu vi uma matéria muito espetacular do Paulinho e do Lei, né? Falando, revivendo isso aí, uma expectativa muito grande, torcendo para que esse título possa chegar, até para colocar esses jogadores aí na história também, né? Como eles ficaram há muitos anos, e até hoje a gente lembra qual foi a equipe do Galo que foi campeão em 1991 e tá lá, né? Eu tive a honra e o privilégio de poder jogar com o Jim, com o Lei, com o Paulinho. Sempre falo assim que essa geração, eu ainda peguei finalzinho dela, mas essa geração, ela assim foi injustiçada, porque merecia ter esse palco aqui para jogar. A gente jogava no José de Melo. E a vantagem que nós tínhamos é que a gente sabia onde a bola ia saltar. Ela tinha um buraco, tinha que dominar ela na canela ou na coxa para ir embora. Hoje não tem esse problema, é um palco. E talvez essa geração foi injustiçada por isso. Arthur, e o presidente era o saudoso Zé Humberto, também muito polêmico, né? Ele que conseguiu aquela área de terra ali fazer o centro de treinamento do Atlético, o CT do Galo ali no 2º distrito na época. Aí, portanto, os bastidores, os registros das histórias monumentais de Rio Branco e também de Atlético, momento que está pintando no gramado o Estrelão, o Rio Branco Futebol Clube, atual bicampeão acreano. Aí tenta todo mundo apostando no Atlético, o Rio Branco vem para o campo para mostrar a força da sua camisa, vai lá cumprimentar o seu torcedor. Aí esse é o Estrelão Rio Branco. Aí já pintado na sua tela a escalação do Rio Branco, o Estrelão. Vem para mostrar a força da sua camisa. Rio Branco escalado pelo Edson Júnior, com Nunes no gol número 1, 2 Lei, 3 André, 4 Jô, 5 experiente Paulinho Pitbull, meia dúzia Romarinho, 7 Denis, 8 Cássio, 9 Neto Pessoa, 10 Neném, tá de volta ao time, e 11 Geovani Silva. É o time treinado pelo Edson Júnior. O pessoal vai para aquela foto que é a foto do título, né? Seja do Rio Branco ou do Atlético, aquela foto que depois vai para a capa dos jornais, para os pôsteres, para ser eternizado. Tá aí, ó. Comissão técnica, jogadores titulares e reservas se posicionando. Mas lá no fundo, o torcedor atleticano. Destaque. Para se destacar, a volta do Neném pode ser aí um alívio maior para o torcedor, uma esperança maior para o torcedor do Rio Branco? É uma pena que ele tenha voltado tarde, né? Vai me agradar ver Giovani e Nenê junto, eu sempre cobrei isso. São dois jogadores diferenciados, jogadores que tinham um lugar nesse...